do Tratado contra a Heresia de Noeto de Santo Hipólito, presbítero. Único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que ele anuncia e compreender o que ensina. Creiamos no Pai como ele quer ser acreditado. Glorifiquemos o Filho como ele quer ser glorificado. E recebamos o Espírito Santo como ele quer se dar a nós. Consideremos tudo isso não segundo o nosso próprio arbítrio e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas como ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras. Quando só existia Deus e não havia ainda nada que existisse com ele, decidiu criar o mundo. Criou-o por seu pensamento, sua vontade e sua palavra. E o mundo começou a existir como ele quis e realizou. Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus. Não havia nada além dele, só ele existia e era perfeito em tudo. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele e ele era tudo. E quando quis e como quis, no tempo que havia estabelecido, manifestou seu Verbo, por quem fez todas as coisas. Deus possuía o Verbo em si mesmo, e o Verbo era imperceptível para o mundo criado. Mas fazendo ouvir sua voz, Deus tornou-o perceptível, gerando-o como luz da luz. Enviou como Senhor da criação aquele que é sua própria inteligência. E este Verbo, que no princípio era visível apenas para Deus e invisível para o mundo, tornou-se visível para que o mundo, vendo-o manifestar-se, pudesse ser salvo. O Verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus, que ao entrar no mundo se manifestou como servo de Deus. Tudo foi feito por ele, mas ele procede unicamente do Pai. Foi ele quem deu a lei e os profetas. E ao fazê-lo, impulsionou os profetas a falarem sob a moção do Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, anunciassem o seu desígnio e a sua vontade. O Verbo, portanto, se tornou visível, como diz São João. Este repete em síntese o que os profetas haviam dito, demonstrando que aquele era o Verbo por quem tinham sido criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. E mais adiante prossegue. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, os seus, porém, não o acolheram. Nascerá para nós um menino, e Deus forte será o seu nome. Vai sentar-se e reinar para sempre sobre o trono real de Davi, e terá o poder sobre os ombros. A vida estava na palavra, e a vida era a luz da humanidade. Vai sentar-se e reinar para sempre sobre o trono real de Davi, e terá o poder sobre os homens.